Bom dia, amigos da sala 57. Aqui em Brasília, em Sobradinho, uma manhã chuvosa. E eu desejo para você chuvas de bênçãos. Abre a mão e recebe a bênção. Hoje quero refletir com você no capítulo 4 do livro de Esdras. Esse é o capítulo onde o povo de Deus avança na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Ontem nós falamos sobre a alegria, né, que envolvia todo esse momento ali de construção. O povo estava celebrando, o povo estava feliz por tudo aquilo que Deus estava permitindo eles experimentarem. Assim como também nós vimos aquele povo, né, que estava, alguns do povo, né, que estavam saudosistas. Hoje, nesse nosso momento de reflexão, eu quero conversar com você sobre aquilo que aconteceu no momento da construção, porque os samaritanos que estavam ali vizinhos, né, ao povo de Deus, eles quiseram ir ajudar o povo de Deus, os israelitas, a construir, né, a reconstruir os muros, mas foi negado a eles a possibilidade de auxílio, de ajuda. Você pode pensar assim, poxa, Wellington, mas por que o povo, por que os judeus não quiseram a ajuda? Amigos, na verdade, eles não quiseram a ajuda por um aspecto espiritual, porque os samaritanos nessa época eles já estavam praticando a idolatria e o paganismo. E o desejo deles de ajudar na reconstrução nada mais era do que para poder encontrar uma forma de conduzir o povo mais uma vez à apostasia. Por isso eles recusam a ajuda que estava vindo dos samaritanos. E então, o que aconteceu? Os samaritanos começaram a sentir, né, movidos pelo inimigo, a inveja no coração do povo de Deus. E então o inimigo moveu eles a ponto deles escreverem cartas para os reis da Síria para que eles pudessem impedir a, a reconstrução da cidade. Leia o capítulo 4, que você vai ver o teor da carta, né? Falaram ali sobre a rebeldia desse povo, falaram que se fosse reconstruído os muros e o templo, os reis ali nunca mais teriam os impostos daquela região além do rio. Então, a difamação foi enorme, tudo para que, de alguma forma, pudesse impedir o avanço da obra que Deus havia permitido que o seu povo fizesse. Quando a carta chega aos ouvidos do rei, o rei ouve, manda pesquisar nas crônicas tudo que Israel havia vivido, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né, para uma fala interessante do rei. O rei ele diz que realmente se encontraram ali nas crônicas das investidas, né, contra o povo de Israel, grandes reis que habitavam em Jerusalém, de todo o poder e alcance, inclusive que até os povos assírios e outros pagavam tributos antigamente aos reis que haviam vivido antigamente em Jerusalém, em Israel. Isso me chama a atenção, né, da grande dimensão que alcançou a vida dos reis que eram tementes a Deus e dos que não foram também, né? Porque a rebeldia ali era mais daqueles que eram desobedientes a Deus. Então veja como Deus deixou com que o seu povo, né, enquanto estava fiel, obediente a ele, que o nome dele fosse propagado em terras além dos limites de Israel. Mas eu quero refletir com você porque depois que o rei escuta a leitura da carta e escuta o que estava escrito nas crônicas, ele então dá uma ordem para que a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém fosse
paradas, interrompidas, até que ele desse novamente a ordem. E essa ordem chegou tempos depois, no segundo ano do reinado de Ciro, se não me falha a memória, que parece que é o que a gente vai ler no capítulo 5, que é amanhã. Amigos, você e eu vamos enfrentar oposição. Independente de qual seja o seu projeto, aqui o povo de Deus estava fazendo algo muito grande, né? Que era a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de uma cidade. Mas eu quero que você entenda que, independente do projeto que você esteja levando avante, do projeto que você queira desenvolver para Deus, você precisa se preparar para enfrentar oposição. E isso não quer dizer que Deus não esteja ao seu lado. Na verdade, isso só mostra que você e eu vivemos em um mundo cuja o inimigo de nossa alma, que se chama Satanás, trabalha contra todos aqueles que decidem fazer a vontade de Deus e ponto final. Isso não tem a ver o quanto que você ora, isso não tem a ver o quanto que você é fiel. Não, isso não tem a ver com isso. Porque a única coisa que faz, que motiva com que Satanás levante oposição contra os filhos de Deus é o fato de você decidir servir a Deus. E você e eu precisamos estar preparados e cientes dessa realidade, porque muitas vezes nós fraquejamos diante da oposição. Muitas vezes, quando a oposição se levanta contra nós, nós questionamos a Deus. Senhor, por que isso agora está acontecendo? Não é? Senhor, agora que eu estou decidindo fazer isso aqui para ti, o inimigo está se levantando, eu não vou conseguir. Não, amigo. Na verdade, a oposição que você e eu vamos enfrentar ou estamos enfrentando por fazer a vontade de Deus, nada mais do que é um grande sinal de que nós estamos no caminho e na direção certa. Agora, a grande questão, muitas vezes, que nós precisamos responder é: o que você e eu fazemos diante da oposição? Como é que nós reagimos? Quais são as nossas escolhas? Quais são as nossas atitudes? Qual é o nosso comportamento diante da oposição em fazer a vontade de Deus? E aqui eu quero deixar bem claro isso, né? Eu estou falando de oposição quando você está querendo levar avante um projeto de Deus, tá? Eu não estou falando aqui de oposição quando você está querendo levar avante os seus projetos, né? Porque muitas vezes a gente coloca umas teima na cabeça, né? Umas teimosia e quer levar avante a qualquer custo. E acha que isso é a vontade de Deus, quando muitas vezes pode não ser a vontade de Deus coisíssima nenhuma. É simplesmente o ego humano, a vontade humana querendo se sobressair. Então, nesse caso aqui da história, a oposição é contra a vontade de Deus, um projeto de Deus. Por isso, você e eu precisamos a cada manhã receber o batismo diário do Espírito Santo para ter o discernimento correto se os projetos que estamos levando avante são nossos ou se são de Deus. E não somente isso, porque se os projetos que nós estamos levando avante são de Deus, você pode se preparar, porque a oposição ela vai vir. Nesse caso aqui, a oposição veio dos samaritanos. E os samaritanos, eles eram muito próximos aos israelitas, aos judeus. Por isso, amigo, eu quero que você se prepare, porque talvez a oposição no seu caminho vai vir de alguém, de pessoas que sejam próximas a você. Mas a grande questão é que se você e eu enfrentarmos oposição por estarmos fazendo a vontade de Deus, você pode regozijar, você pode exultar, porque aquele que permitiu que você começasse essa obra, ou que comece uma obra para ele, ele vai fazer você concluir. Então, nesse ano de 2020, quais são os projetos que você quer muito que Deus realize através de você? Se prepare para realizar essas grandes coisas para o eterno.
E quando a oposição vier, mantenha-se firme ao lado daquele que não falha e que vai nos dar as vitórias. Um grande abraço a você, um ótimo domingo de muitas bênçãos e nós nos falamos amanhã aqui na Sala 57.